para o pessoal aí de fora, a turma de internet aí. E é bom ter vocês também. Eu não estou muito acostumado com esse negócio das câmeras, mas sei que vocês estão aí e nosso coração está com vocês também. Um irmãozinho, numa reunião de sábado, me perguntou: Marcos, não vai sair nada escrito? Olha, por enquanto está difícil. Agora, hoje pela tarde me veio, agora pela noite me veio essa pergunta nessa cabeça. Quantos de vocês gostariam de ter um manual de sobrevivência do fim dos tempos? O que é um manual de sobrevivência? Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse manual já está escrito. Esse manual está escrito nos mínimos detalhes. O autor do manual, com certeza, não deixou nada de fora. Nenhuma vírgula. Nós, quando fazemos nossas apostilas, depois tem que revisar e outra vez. Chega uma hora que o sujeito diz: eu não vou fazer mais apostila, porque é muito... Agora, a palavra do Senhor nunca vai ser revisada, amém? Ela foi dada de uma vez para sempre. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o nosso manualzinho. Amém? Na semana passada, o escritor do manual mandou a gente dar um passeio lá no Velho Testamento e a gente olhar a profecia de Daniel. Nós tivemos, eu creio, foi 2 noites aqui, depois fizemos uma revisão, não foi? Para entender a profecia das 70 semanas, que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Tendo olhado lá, nós vamos voltar para o nosso manualzinho. Nosso manualzinho é Mateus, capítulo 24. Eu penso, amados, que nós vamos ficar muitos meses ou anos lendo esse manualzinho, enchendo nossa vida com ele. As palavras do Senhor são muito preciosas. Enquanto nós cantávamos aqui, que ao Senhor pertence o reino, a eu com os pulmões assim mais dilatados, eu cantei cada vez que nós dizíamos que a Ele pertence a sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E foi ele que escreveu, ele que falou, ele que ditou esse manualzinho aqui. Então vamos voltar para esse manual. Hoje eu gostaria de atentar com os irmãos algumas coisas que já temos dito, mas é necessário sublinhar, talvez de uma forma um pouco mais ordenada. A respeito das 70 semanas de Daniel, o que tinha que ficar gravado que era uma contagem de anos, e que naquela contagem ficaram faltando 7 anos. Uma semana inteira de 7 anos ficou faltando. Ela está na frente, seguindo este fenômeno que acontece nas profecias, quando as profecias saltam, e nós analisamos aqui várias profecias para entender isto, seguindo esse entendimento, analisando a profecia das 70 semanas, que está lá no livro de Daniel, nós vemos que fica faltando uma semana. Essa semana, ela está ainda à nossa frente. Essa semana vai ser dividida
em 2 períodos de 3 anos e meio. São 7 anos, e haverá, no meio desses 7 anos, um acontecimento marcante. Importante a nossa leitura, para termos a leitura que nós fizemos, procurando entender Mateus 24, desde o capítulo 21 em diante, tem vários motivos. Um deles é entender que, quando Jesus fala em Mateus 24, ele não está falando essas profecias para os judeus, ele está falando para a igreja. Então, os acontecimentos do capítulo 24 incluem a igreja. A teologia muito comum, essa teologia que nasceu na Inglaterra no ano de 1830, nunca havia se falado antes na igreja sobre essa teoria chamada hoje de pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja será arrebatada secretamente. Jesus não aparece para o mundo, Jesus viria só para a igreja, e a igreja é arrebatada então no começo, antes de iniciar esses 7 anos. Essa teologia acabou sendo catalogada, cunhada como pré-tribulacionismo. Nunca houve isso na história da igreja antes. Esses irmãos da Inglaterra trouxeram essa teologia para os Estados Unidos. A igreja nos Estados Unidos, quase que na sua totalidade, recebeu esse ensinamento, e como eles se tornaram, no século passado, os maiores missionários que enviaram missionários para todas as nações, obviamente essa teologia também se espalhou a partir deles. Estivemos essa semana com os pastores revisando esse assunto de uma maneira genérica, e uma das coisas que tivemos vendo ali são os vários argumentos que nós temos hoje nas Escrituras para mostrar que não tem nenhum sentido, nem comprovação bíblica, essa ideia de um arrebatamento secreto, com 2 vindas de Jesus, uma para a igreja e outra para o mundo. Em algum momento, pensamos, podemos trazer essa lista de argumentos para vocês também. Hoje, o que eu senti da parte do Senhor é nós voltarmos uma retornada ao nosso manualzinho. Eu só estou falando aqui do pré-tribulacionismo porque o pré-tribulacionismo praticamente nos rouba o manual. Diz que o manual não é para nós, que é para a nação de Israel. Isso não é verdade. Esse manual Jesus deu para o seu povo, que é a igreja. Eu gostaria de sublinhar hoje aqui, revisar o capítulo 24 com vocês, pegando o que seriam, por assim dizer, os pontos principais. Quais são as notas principais nessa pregação de Jesus? Eu trouxe aqui uma lista, não quero dizer que é uma lista acabada, mas aquilo que mais tem me chamado a atenção, tem saltado aos meus olhos, uma listinha de 5 coisas, 5 verdades ou 5 orientações básicas que Jesus nos dá no capítulo 24, na pregação que vai desde o versículo 4 até o 31, porque nós paramos aqui no 31. A ordem como eu vou colocar não é uma ordem de importância, apenas a ordem como me veio à mente cada um desses aspectos. O primeiro aspecto que eu penso que temos que dar, e nosso olhar, a nossa consideração,
é que Jesus nos manda atentar para o que acontece com as nações. O versículo 5, o 6 e o 7 são os versículos aonde esta peculiaridade é sublinhada pelo Senhor, a realidade internacional, o que acontece no mundo, o que acontece nas nações, as relações entre as nações e a possibilidade dessas relações se tornarem conflitos crescentes ou até possivelmente guerra mundial. Jesus chama a atenção disso nos versículo 5, versículo 6 mais propriamente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E no versículo 7 ele fala que se levantará nação contra nação. Quero só fazer uma observação em cima desse ponto, não é um ponto para nos alargarmos muito, pelo menos hoje. Talvez em algum momento, em algum dia, nós vamos falar só desse ponto aqui. Mas eu só quero repetir o que eu tenho dito vez por outra. Irmãos, se vocês ouvirem Globo, Band, TV, como é o nome da outra? Record. Se vocês derem atenção aos jornais do Brasil, vocês não apenas não vão receber informação do que está acontecendo, vocês vão receber aquilo que é chamado de desinformação. Há um programa de desinformação da raça humana que começa lá na metade do século passado, com propostas muito práticas feitas por um italiano chamado Antonio Gramsci. Esse homem teve vários seguidores. O principal deles talvez tenha sido um homem chamado Saul Alinsky. Alinsky com KY no fim. Se você quiser fazer alguma pesquisa, vai. Eu apenas quero dizer, lembrar que eu acho que eu já disse isso para vocês também. Um dia, uma amada irmã com seu marido, um casal amado, que somos amigos há 35 anos ou mais, foram lá em casa jantar e eu descarreguei esse monte de coisa em cima deles. Falei, acho que umas 2 horas, 2 horas e meia. E depois eles saíram e passou um tempo e a irmãzinha é muito estreitamente ligada com minha esposa. Ela ligou para a Rejane e disse: Rejane, eu tenho que te confessar que eu saí daí aquele dia pensando que o teu marido estava, teu marido estava pirando com o que ele estava dizendo. Só que eu fui tratar de pesquisar e não é que é isso mesmo. Hoje um irmão aqui me abordou, um irmão, eu não tenho recomendado muita coisa não, eu acho que é um assunto um pouco complicado para entrar. Eu recomendo uma coisa ali, outra aqui. Uma irmãzinha me mandou um e-mail: Marcos, você disse que esses meios de informação aí só dão desinformação, mas onde é que está a informação? Eu orei ao Senhor. Eu gastei, eu acho que 1 hora, 1 hora e meia, montando um e-mail para ela, com vários links para ela dar uma olhada por aí. E pedi para ela a descrição e pedi que não espalhasse. Porque essas coisas se espalham, às vezes, sem a informação ser uma informação conjunta. Apenas, irmãos, hoje um irmão também me disse: Marcos, eu comprei aquele livro, fui ler aquele livro que você recomendou, um livro que eu tenho recomendado publicamente, desse irmão, pastor lá nos Estados Unidos, falecido já, um homem conhecido e respeitado na nação, chamado Dave Hunt.
e como ele escreveu esse livro, O Dia do Juízo, Israel, o Islã, Israel e as Nações. O irmão começou a ler, hoje me abordou, disse: Marcos, o que é aquilo? Eu disse: é aquilo, é o que está lá. E ele disse: mas então não é nada do que estão dizendo por aí. Eu digo: é o que eu estou dizendo para vocês, não é nada do que estão dizendo por aí. Quem se anima a comprar o livro e ler, eu penso, ali não tem toda a informação, tem uma informação só sobre um aspecto da realidade política dos nossos dias. O segundo ponto que o Senhor salienta aqui, me parece que é não a principal. Dá para usar a palavra preocupação em relação a Jesus? Hein? Eu fico procurando qual a palavra para usar no lugar de preocupação, eu não sei. Porque Jesus, não sei se... O principal cuidado de Jesus nessa cartilha, eu penso que é o terceiro ponto que nós vamos falar. Mas esse segundo também é muito importante, que é o preparo para sermos perseguidos. Ele diz: vocês vão ser odiados de todas as nações. E grande parte, talvez a maior parte desse sermão dele é a respeito dessa particularidade de que a perseguição do povo de Deus, a perseguição da igreja, vai se dar numa escala mundial. E aí Jesus fala de coisas outras sérias, ele fala, além de sermos odiados, ele fala de o clima chegar a tal ponto que vai haver traição dentro da própria igreja, traição. E Jesus chama esse tempo de grande tribulação. Interessante que Jesus faz uma referência assim, que esses dias foram abreviados. Foram abreviados. Nas contas de Deus era para ser X, mas Deus disse: não, se for X, não vai sobrar ninguém. Jesus disse: se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E salvo ali é salvo fisicamente. Lembram o que nós vimos de 2 Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo disse que primeiros os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós. E na nossa Bíblia está escrita, os que ficarmos, não é os que ficarmos, é os que restarmos. A palavra ali é paraleipo, significa os que sobrarmos, os que sobrevivermos. E então Jesus no sermão dele disse que esses dias eles foram abreviados, porque do contrário ninguém seria salvo. Mas eu não penso, quando eu leio, vocês me ajudem, vocês leiam comigo, vocês tragam o que o coração de vocês ouve do Senhor. Mas eu, quando leio, eu não sinto assim em Jesus que esse é o ponto principal para ele nesse sermão. Não me parece, embora seja o que ele mais fala. Mas o que me parece que para Jesus é o ponto principal, é o terceiro ponto que nós temos aqui. Nós vimos atentar para o que ocorre com as nações, nos prepararmos para ser odiados, perseguidos, tá? Mas a impressão que eu tenho, que o que denota mais forte, e assim no coração de Jesus, esse Jesus que nos ama e que nos quer com Ele,
é o engano. Ele começa a pregação dizendo: vede que ninguém vos engane. Esse, eu penso que é o ponto mais forte que Jesus, entre aspas, se preocupou. Tá bom assim? Se preocupou, entre aspas. Eu não sei qual outro verbo usar. E ele diz: vede que ninguém vos engane. A coisa mais séria desse tempo, o mais difícil, não é a perseguição física. É a perseguição na mente. Paulo diz que Eva foi enganada. Eva foi enganada. Nós podemos ser enganados. E isso me parece que é o aviso mais constante de Jesus. Eu gostaria de salientar que quando ele fala de engano, ele fala de dois tipos de enganos diferentes, específicos. O primeiro está no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E vocês sabem, essa palavra, o Cristo, é uma palavra grega, que tem o mesmo significado da palavra Messias, do hebraico, que significa o ungido. Se você for fazer uma pesquisa sobre essa palavra na Bíblia, você vai ver que ela não surge cedo na Bíblia. Você encontra lá em Êxodo, Levítico, você vai encontrar que os sacerdotes eram ungidos com óleo. Você vai encontrar que o templo, o altar do templo, era ungido. E você vai encontrar que toda vez que Deus queria fazer algo especial, Ele necessitava dar unção. Mas o ungido como o Messias, aquele que há de vir, essa palavra ela aparece mais tarde. Agora, nós já vimos isso, como a nação de Israel ficava esperando pelo Messias. Ela esperava o seu Messias. Qual foi o engano de Israel? Vocês lembram? Nós revisamos aqui a entrada triunfal, a atitude dos judeus ali. Quando eles receberam, quando eles viram que Jesus era o Messias, a reação que eles tiveram e o que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus ia fazer aquilo que estava prometido, que o Messias faria, que era atacar os inimigos de Israel e fazer de Israel a nação mais importante da terra. O Velho Testamento é abundante nessas profecias. E nós hoje sabemos que essas profecias vão se cumprir na segunda vinda do Senhor. Mas eles pensavam que na primeira vinda o Messias cumpriria isto. Eu estou repassando isso para os irmãos notarem algo. Quando Jesus fala, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Esta palavra, o Cristo, ou o Messias, já estava impregnada do seu sentido mais pleno, que não apenas aquela pessoa era um ungido enviado de Deus, mas também que ele era o Salvador. Lembram que quando ele entrou
ali na entrada triunfal, o povo dizia Hosana, Hosana, e nós vimos que essa palavra não significa aleluia ou algo parecido como nós pensávamos, mas essa palavra quer dizer liberta-nos, salva-nos. Isso é o que significa a palavra Hosana. Irmãos, com o passar dos anos, essa expressão, o Messias, ela passou a incluir no seu bojo, na sua conotação, toda a ideia, não só da pessoa que haveria de vir, mas principalmente do que ele ia fazer. Trazer salvação. Trazer paz. Trazer prosperidade. Esses conceitos, eles estão embutidos na expressão Messias. Estou contando isso tudo para vocês repararem junto comigo, que Jesus não disse assim, muitos virão dizendo, eu sou Jesus. Jesus não está dizendo que haveria de vir pessoas dizendo que eram Ele mesmo. Diz que viriam pessoas dizendo que eram o Salvador da pátria. Se professando a si mesmos como redentores da humanidade, como salvadores da dificuldade que essa terra vive, os promovedores da paz, da justiça, da ordem, da prosperidade, do fim do sofrimento. Não sei se vocês estão pegando o meu argumento. Eu estou dizendo que Jesus não falou, virão dizendo, eu sou Jesus. Embora até isso já apareceu. Já apareceu na nossa história dizendo, pessoas dizem, não, eu sou a nova reencarnação de Jesus. Tem um aqui no Brasil, me disseram recentemente que tinha um aí no Brasil que dizia que ele era Jesus. Mas Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus está dizendo que viriam homens com o espírito de se apresentarem como o Salvador. Libertadores do povo. E isso tem ocorrido em grande medida, e nós todos somos testemunhas desses homens que vêm como os salva-pátria. Na base da proposta desses homens, surgiram as piores manifestações da maldade do homem. Você põe aí comunismo, você põe aí o nazismo, você põe aí o fascismo, você põe aí todos os ismos humanos que tinham como base uma pessoa redentora, salvador da pátria. Não sei quantos de vocês procurou alguma vez ver um pouco, assistir alguns documentários sobre o que aconteceu na Alemanha nazista pré-guerra, o que aconteceu na União Soviética, tanto com Lenin como com Stalin. Eu não sei se vocês atentam para esses detalhes, mas esses homens se apresentaram como os grandes solucionadores
dos problemas, se não do mundo, pelo menos da nação. Quando você vê a história de Hitler, antes da guerra, o país inteiro, e quando eu falo o país inteiro, irmãos, inclua aí milhares ou milhões de irmãos nossos, se deixando levar, se deixando seduzir por uma sanha nacionalista e salvadora da pátria. A Alemanha vinha do caos da Primeira Guerra. Era muita a insatisfação entre o povo. Esse homem se levanta, assista um filme, é quase inacreditável. Quando você vê aquele homem falando e propagando suas loucuras e as multidões o seguindo. Eu me pergunto, depois que começou aquela guerra a se transformar naquilo que foi, o que nossos irmãos na Inglaterra, que tinham dado todo aquele apoio, o que eles começaram, como ficou a cabeça deles? Como ficou a consciência deles? Depois de saber que eles deram apoio a surgir um Messias humano, que no fim, a sua grande obra-prima foi matar 6 milhões de judeus. Satanás sempre teve os seus representantes, nós poderíamos citar o nome de uma lista imensa. E agora é necessário os irmãos entenderem que nós vivemos um dia diferente. Nós não estamos no século XX. Os promotores da hegemonia mundial, aqueles que querem levar este mundo a um controle único e total, eles sabem, e isso eles sabem há 6 décadas, que eles não podem conseguir isto simplesmente pelo poder das armas. A arma deles não é mais o fuzil, não é mais a metralhadora. A arma deles é a mídia. A arma deles é Hollywood. A arma deles são as escolas nas quais eles visam implantar suas ideias. E nós hoje vivemos num país aonde, se você não entregar seu filho com 4 anos de idade para eles dizerem para teu filho como é a vida, qual é a moralidade, o que é o certo e o que é errado. Se você não fizer isso, pelas leis de nosso país hoje, você é um criminoso. Você está ilegal. Irmãos, nós não vamos ter outro Messias. O nosso Messias é Jesus. Não nos negamos a receber esperança e promessa de qualquer outro que não seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Agora, Jesus não falou só dos falsos cristos. Jesus falou dos falsos profetas. Ele se refere a isto, principalmente aqui no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falso profeta é diferente de falso Cristo. O falso profeta,
O falso Cristo geralmente está fora da igreja. É alguém que se apresenta como o salvador da pátria. O falso profeta, ele está dentro da igreja, ele está com a Bíblia na mão. Ele cita as Escrituras. Falso profeta cita as Escrituras. Como é que nós vamos discernir? Eu gostaria que os irmãos... Como é que nós vamos discernir quem são os falsos profetas? Marcos vai dizer para vocês, Marcos vai chegar para vocês e dizer, esses são falsos profetas, esses aqui são os profetas de Deus. Como é que Marcos vai dizer isso? Porque vocês precisam de julgar se o próprio Marcos não é um falso profeta. E se Marcos fosse um falso profeta? Vocês têm que julgar. Então, as Escrituras vão nos ensinar como discernir um falso profeta. Existem sinais específicos do falso profeta. E agora, sobre isso que eu falei, de que eles se levantam dentro da igreja, você pode anotar, nós não vamos ler agora, Atos 20, de 29 a 30. Paulo fala, depois da minha ausência, penetrarão no vosso meio lobos vorazes. Lobos vorazes penetrarão. E diz mais, e dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas perniciosas, querendo levar, arrastar os discípulos atrás deles. E Paulo está dizendo que isso acontece na igreja. Os falsos profetas na igreja surgiram desde o início. E Paulo sofreu e chorou e escreveu muitas cartas por causa desse problema. Mas eu queria dar algumas dicas, e principalmente da falsa profecia histórica e da falsa profecia de hoje. Historicamente, você vai encontrar a referência a esses falsos profetas em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Jeremias, capítulo 6, versículo 14. E capítulo 8, versículo 11. E Deus descreve o espírito da falsa profecia. Deus diz que eles agem assim. Curam, isso é o que está escrito lá, tá? Você não precisa abrir. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Esse é o sinal número 1 da falsa profecia, queridos. É prometer que está tudo bem com Deus, para quem não pode receber essa promessa. Deus estava insatisfeito com Israel. E Deus levanta Jeremias para falar ao povo. Jeremias então é usado por Deus para dizer ao povo o que havia na vida do povo que não estava conforme a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo que Jeremias se levantava, os falsos profetas também se levantavam. E os homens então escolhiam a quem ouvir. Não, profetizem-nos paz. E não faltava profetas para profetizar paz, paz, paz. Quando aquele povo deveria estar em arrependimento, em lágrimas, com pano de saco e cinza, se levantam homens para dizer: não, 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 nada disso é necessário.
Deus está bem com vocês. Vocês não são nação escolhida de Deus? Deus não chamou vocês? Vocês não são descendentes de Abraão? Esse é a segunda característica do falso profeta, que sai dessa primeira. O falso profeta sempre quer te dar um bilhete de garantia. Fique bem. Está tudo bem. Não te preocupe. Você é do povo de Deus. Deus te ama. Então você não tem que se preocupar. Aí não havia correção e nem arrependimento. Como é que um tipo de profecia, como é que uma manifestação desse tipo entra no meio do povo de Deus? Posso exemplificar. Recentemente, uma irmãzinha querida me procurou. Ela tinha, há muitos anos atrás, ela estava no nosso meio, mas ela estava tendo muitos problemas, muitas dificuldades e muitas tentações. E nessa época, ela procurou minha ajuda, eu estive com ela procurando alimentá-la na fé, adverti-la, encorajá-la, animá-la. Mas, na época, por mais que eu e outros tentamos trabalhar ajudando-a, ela não superou suas crises e acabou saindo da igreja. E ficou muitos anos fora da igreja. Eu não sei há quanto tempo atrás ela retornou. E eu fiquei muito feliz. Quando eu a vi, eu fiquei muito feliz. Acho que ela nem sabe o quanto eu me alegrei por vê-la no meio dos irmãos. Mas ela me procurou para conversar um pouco mais a fundo, e Deus me colocou no coração dizer uma coisa para ela, que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, com o espírito da falsa profecia, com o espírito do engano. Eu disse para ela assim: olha, querida, quando uma pessoa, ela se afasta do Senhor, ou às vezes alguns nem se afastam da igreja, se afastam do Senhor permanecendo na igreja. Seus caminhos começam a ficar ruins, entortar cada vez mais. Mas um dia ela se arrepende. E ela vem ao Senhor. E ela pede que o Senhor a perdoe. O que o Senhor faz? Nós sabemos, o Senhor perdoa. E se ela voltou ao Senhor, é porque o Senhor está dando chance a ela que ela retorne. Só que essa pessoa, depois de se sentir aliviada, porque Deus a perdoou, ela pode voltar a sair do temor de Deus e volver relaxadamente e voltar a cair no mesmo estado. E se ela repete isso, depois ela se arrepende, o que faz o Senhor? O Senhor a recebe. E uma pessoa que começa a andar dessa maneira, seja saindo ou ficando na igreja, uma pessoa que começa a andar dessa maneira, a falsa profecia, ainda que ninguém fale, começa a entrar na cabeça dessa pessoa. E eu vou te dizer como é que funciona.
Funciona assim. Bom, eu já aprontei tantas e Deus me perdoou. Então, numa dessas, eu vou aprontar de novo e depois Ele me perdoa. Há um risco imenso nessa atitude. E eu, não querendo ser falso profeta com essa irmãzinha, eu disse, vamos ler 2 textos aí, para te ajudar a andar no temor. Eu vou pedir que os irmãos abram esses textos junto comigo. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Confesso aos irmãos que eu sinto necessidade de pesquisar um pouco mais o que significa essa palavra caíram no original. E caíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Esse texto, ele está claramente envolto em um mistério, porque nós conhecemos muitos que se afastaram da casa do Senhor e que retornaram e foram acolhidos pelo Pai e pela igreja e depois passaram a viver em plena vitória. A única coisa que eu posso dizer é que há um momento específico que Deus sabe, em que essa pessoa claramente voltou as costas para Deus, com sua atitude. Vamos olhar o outro texto, porque o outro texto vai ser mais forte e mais claro. Vocês lembram que nós estivemos estudando sobre as vestes? E as vestes têm que ser brancas. Como é que as vestes se tornam brancas? Apocalipse 7, 14. Alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas em Apocalipse 16, nós vemos de novo essas vestes e diz que é bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Significa, se mantém naquela relação com Jesus, aonde suas vestes estão constantemente sendo limpas. Através do quê? Do sangue do Cordeiro. Nós não temos outro recurso, irmãos, que não seja o sangue de Jesus. Não temos outro recurso. Então, aqueles que guardam as suas vestes, as guardam limpas no sangue de Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, 26, eu falei 25, né? 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Agora olha o que diz aqui. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés.
De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Isso é um mistério, irmãos. A única explicação que eu encontro para esse mistério é que se alguém enfraquece, cai, essa pessoa, ela não sabe, mas ela está nas mãos de Deus, se ela vai ter nova oportunidade ou não. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz assim: ou tu ignoras que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que acontece aqui, queridos? Deus está dizendo com clareza, há um determinado ponto onde Ele diz, basta, terminou, deu. E nós nunca podemos ficar brincando com isso, porque nós temos que contar com o sangue de Jesus para os nossos pecados passados, mas não querendo ficar usando do sangue de Jesus para nos sentirmos em confiança para pecar no futuro. Tem um homem na Bíblia que na primeira que ele fez, Deus cortou, na primeira. E diz as Escrituras que ele buscou o arrependimento com lágrimas e não pôde obter o arrependimento. Se chama Esaú. E trocou o direito de primogenitura, que era o reino de Deus, trocou por um prato de lentilhas. E depois, quando ele quis se arrepender, buscou arrependimento com lágrimas e Deus não lhe concedeu o arrependimento. E o espírito da profecia vai te levar a descansar no poder do sangue de Jesus com relação a toda a tua vida passada e te fazer temer e buscar a Deus em relação à tua vida futura. Não sei se estou me fazendo entender. O falso profeta fala rapidinho, tudo bem, está resolvido. Curam, disse o Senhor, superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz. Deus tem cura para toda ferida, mas ela nunca é superficial. Deus tem cura para toda a ferida, mas a cura nunca é superficial. A cura de qualquer situação tem que envolver arrependimento sincero, quebrantamento diante do Senhor, confissão, andar na luz, depender uns dos outros, nos sujeitarmos uns aos outros, para sermos então plenamente levados em vitória. O que se pode dizer a respeito da falsa profecia? Teria uma outra forma de falar. Uma vez o Ivan disse assim: o falso profeta é aquele que diz o que o povo quer ouvir. Não diz as Escrituras que no fim os homens iam sentir coceiras nos ouvidos, se cercando de mestres? Que tipo de mestre? O mestre que diga aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer ouvir.
O falso profeta te dá um bilhete de garantia que Deus nunca deu. E o falso profeta também, como último item, vou dizer, o falso profeta te diz que como Deus é bom, você não deve ter problemas na sua vida. Você não deve sofrer. Pare de sofrer, te diz o falso profeta. Pare de sofrer. Isso não está de acordo com as Escrituras. É para você ter uma fé que te livre do sofrimento. E isto não é verdade, isto não é verdadeiro. 10:10, cheguei na metade da minha pregação. Terceiro ponto foi cuidado com o engano. Falsos cristos e falsos profetas. Quarto é resultado desse terceiro. Cuidado com o esfriamento. Jesus não fala só dos falsos cristos e dos falsos profetas. Jesus fala do que esse tempo final pode produzir no seu coração. Jesus fala de uma coisa que ia se multiplicar, a iniquidade. Isso nós tivemos uma vez ministrando aos irmãos. A palavra lá no grego é anomia. Anomia. Anomia significa sem lei. E o que Jesus estava dizendo é, por aumentar o sem lei, muitos se esfriarão. O amor de muitos se esfriará. A graça mal entendida vai levar a crer que nós estamos desobrigados da lei de Deus. Hoje há muita pregação que aponta uma graça que não é a graça que eu vejo em Cristo Jesus. A graça, tem uma graça que é a predestinação. Tem outra graça que eu vejo que é a graça da permissividade. A única graça que eu vejo nas Escrituras é a graça que nos leva a ser santos, a viver para Deus com santidade. Essa é a graça. A palavra diz que naqueles irmãos havia abundante graça. A graça não era um conceito teológico, a graça não era uma escolha, como dizem alguns, uma escolha de Deus predeterminista, e a graça também não era uma permissão para você não ser tão santo. A graça é o recurso e o poder de Deus para sermos santos. E por fim, o quinto elemento que está em uma ou duas palavrinhas de Jesus, mas denota o seu cuidado conosco, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este é o grande objetivo de Jesus em dar todas as demais palavras. É levar cada um de nós a perseverar até o fim. Ele te ama e não quer que você se perca. E Ele quer que você persevere até o fim. Olhe para o fim. Ponha seus olhos no fim. No fim, Ele vai se manifestar em glória. Está lá no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse Jesus que nós cantamos aqui, toda a terra vai reconhecê-lo. Ele vai aparecer em glória. Ele vai ressuscitar nossos irmãos que já partiram. Ele vai transformar aqueles que estiverem vivos. Essa transformação, irmãos, essa ressurreição dos mortos e essa transformação vai ser algo tão glorioso, tão grandioso, que na sua carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que Jesus vai vir e ser admirado nos seus. O mundo inteiro, os poderosos,
os ricos, os que comandam, os que têm os recursos financeiros, os que pensam que governam esse mundo, no fim vão descobrir que a terra estava prometida como herança para essa gente que se reúne aos domingos, às sextas, aos sábados, para cantar louvores, levantar as mãos para os céus. O mundo inteiro vai ver isso. O mundo inteiro vai ver que os simples foram salvos. E foram salvos porque essa era a sabedoria de Deus. Então diz que aí no fim, Cristo Jesus vai ser admirado naqueles que creram. Jesus vai receber toda a glória, o louvor vai ser dele, a terra inteira vai conhecer o seu louvor. E mais, o Senhor vai julgar sobre todas as nações. O Senhor veio e foi julgado por ímpios. Agora ele vem e ele vai julgar. Ele vai tomar o cetro na mão. E a esses que ele ressuscitou, a esses ele vai fazer que reinem com ele. Ao vencedor dar-lhe-ei que seja, que vai reger as nações com cetro de ferro. Vai estabelecer 1000 anos de paz na terra. Antes disso, a nação de Israel inteira vai se converter ao Senhor. Irmãos, que dias terríveis nós vivemos. O que Jesus nos adverte aqui, o pior, não está para vir. Não está para vir. A perseguição, talvez para a igreja aqui no Ocidente, talvez seja o melhor. Talvez seja aquilo que vai mover a igreja. O pior é o que a igreja passa hoje. As pressões que nós recebemos hoje. A forma como esse mundo tenta tomar a nossa mente para que nós pensemos como eles. Para que nós estejamos investindo aqui nessa vida como eles investem. Se você fosse pegar todo esse sermão de Jesus e compactar numa única frase, talvez poderia ser: esqueça dessa vida aqui e pense na outra. Para de investir aqui embaixo. Esse negócio aqui não vai dar em nada. Esse negócio aqui vai ruir. Esse negócio aqui está destinado a cinzas. Não põe teu coração aqui. Põe teu coração na vida vindoura, nos tempos vindouros. Te prepara hoje para passar o pior, mas seja hoje alguém que investe não na terra, mas no reino dos céus. Esse seria para mim o resumo de tudo que Jesus está dizendo. Jesus está mais uma vez falando de outra forma o que ele sempre falou. Quem quiser preservar a sua vida nessa terra, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, achará. Que nós possamos, quando o Senhor voltar, ser encontrados nessa loucura. O mundo considera isso como loucura. Irmãos, mantenhamos as nossas mentes livres do pensamento desse mundo. Mantenhamos as nossas mentes salvas em Cristo, sabendo que o Senhor há de vir para o seu povo. E hoje é dia de investir naquele tempo que há de vir. Não vamos esperar o tempo chegar. Nós temos que investir hoje. Hoje nós temos que investir.